Salto agulha e só delas começou e aqui mulher nenhuma anda sozinha. Estamos começando mais um episódio e já deixa seu like para fortalecer o canal. A gente está com uma convidada aqui muito especial e já eu vou falar sobre ela. Mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores que por eles estamos aqui trazendo tanta informação para vocês. Quero agradecer a Flexotec Gráfica, que faz adesivos, rótulos personalizados. Também o Compadre Grill, que está na Praça do Bandeirantes, com os melhores tiragostos para o seu final de semana. Laboratório Sagiório, tradicionalíssimo, segurança no centro de Juiz de Fora. E Estambace Seguros, através da Ana Cláudia, e ela manda um recadinho para vocês. Fica aí, porque a nossa convidada hoje tem um tema muito especial. Então vamos lá. Eu quero apresentar, mas antes, as nossas amigas. Olá, do Sou Delas. Sou Rita, sou empresária na área de marketing digital e sou uma das líderes do Só Delas. E eu sou a Carol Lima, eu sou jornalista, sou estrategista de posicionamento de marcas para prestadores de serviço e sou fundadora do Só Delas. Isso aí, gente. Então, como a Ana Cláudia mandou um recado para vocês, nós estamos aqui hoje com a Carla Pereira Fortuna, que é advogada. Olha só, eu tive que fazer uma cola aqui porque, o currículo aqui é extenso e vocês vão entender por quê. Ela é filha do advogado Dante Antônio Pereira e esposa do advogado Ricardo Fortuna. E, além disso, ela é mãe de 3 filhas maravilhosas. A Carla é advogada empresarial e especialista em direito processual das famílias e sucessões. Membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família e da Associação Brasileira de Advogados. Possui escritório próprio e atua em direito empresarial e direito de família. E, além disso, ela é coautora de um livro jurídico que, por sinal, está esgotado, mas em breve já estará disponível novamente. Ensaio sobre Direito Processual das Famílias, editado pela editora Foco. Carla, por favor, se apresente para o público e qual o tema, que você veio trazer aqui para a gente hoje? Olá, boa tarde, muito feliz de estar aqui com vocês. Flávia, falo que foi um presente que eu ganhei, uns dias atrás aí de conhecer, e estou muito feliz de participar desse podcast tão inovador, que traz tanta informação para as mulheres. Esse tema que eu estou trazendo é um tema muito complexo, mas é um tema que é muito importante, principalmente para a mulher. E eu vou falar sobre divórcio, sobre tudo que envolve o divórcio, sobre a prevenção, como conduzir um divórcio com responsabilidade, com respeito. E eu estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Ótimo, excelente, porque é um tema hoje que está tão em voga, A gente tem visto tantos casos de divórcios e normalmente não são amigáveis, E é isso, Quer começar, Carol, com a sua pergunta? Vou começar com as perguntas, eu aqui sou a que faço as perguntas. E, Carla, você tem uma trajetória muito, grandiosa, muito intensa aí com essa atuação, mas eu queria conhecer um pouquinho antes, de tudo isso que você já fez. Você fez direito por causa do seu pai. Por que você resolveu seguir essa profissão, essa paixão? Conta pra gente um pouquinho. Eu falo que não tinha outra profissão para eu seguir. É muito engraçado quando você falou, a Carla é filha do advogado Dante Antônio Pereira. Meu pai, ele foi um advogado mais de 40 anos em Juiz de Fora. Ele lidou muito com o direito familiarista. Naquela época, o advogado ele era mais um clínico geral. Hoje em dia não, Hoje tem as subespecialidades que são até muito importantes. Mas na época do meu pai, ele era um advogado que era um clínico geral, mas ele atuava muito no direito da família. E ele tinha uma sensibilidade muito aguçada para resolver esses temas. E eu, desde pequena, eu sempre convivi dentro de casa com esses temas muito relevantes. Pra vocês terem uma ideia, eu fui em Cabo Frio, no julgamento do Doca Street, que matou Leila Diniz. Meu pai me levou, eu era pequena, eu me lembro exatamente. Então, assim, o direito é uma veia já que nasceu dentro de mim, eu não tinha outra profissão para seguir. E o meu amor pelo direito de família, eu acho que é decorrente mesmo dessa maneira como meu pai lidava com as pessoas, com as famílias. Hoje, o enfoque é muito grande sobre a família, tanto que agora a gente atua no direito das famílias. Você vê, há mais de 50 anos atrás, meu pai ele já tinha essa forma de lidar. Entende? Então, eu acho que para mim não tinha outro caminho a seguir.
E você também foi cursar o direito depois que você já era casada e mãe de 3 filhas. Essa escolha pelo direito da família passa também um pouco pela sua história pessoal? Sem dúvida. Eu me casei muito nova, eu me casei com 19 anos. Então eu quis dar preferência mesmo para criar minhas filhas, fazer minha família. E depois disso, né, me prometi para o meu pai que não ia deixar minha vida profissional de lado e resolvi iniciar uma faculdade. Já engravidei da minha terceira filha no meio da faculdade. Foi um desafio porque eu tive minha filha no final, quando eu estava formando, quase quando estava formando. Então, assim, não desisti, que eu prometi que não ia desistir. Eu acho que tem sim, tem muito a ver, porque, afinal de contas, é o que a gente passa no dia a dia, né? E ajudar as pessoas que passam por esses problemas é uma missão. O advogado de família, ele não deixa de ser um missionário, pacificador, eu acho. E entrando agora mais na questão do divórcio, por que esse é um tema tão complicado, é um tabu tão grande hoje? E o que as mulheres podem fazer para que essa situação seja mais favorável para elas? O divórcio é uma situação muito delicada, porque ninguém casa para separar. Ninguém entra num casamento para separar. Mas acontece que hoje as relações elas estão muito líquidas. Tudo acontece com muita rapidez, né? A pessoa já começa a namorar, daí um mês já está morando na mesma casa, já faz Netflix juntos, já viaja como se fosse casado e esquece de prevenir os problemas. A falta de informação é muito grande. Então, assim, a escolha de um bom regime de bens, para você sentar com seu parceiro para falar o que nós vamos querer da nossa vida, qual que é o regime de bens que mais vai adequar no nosso caso, para o nosso futuro, né? Resolver a questão dos filhos futuros. Ninguém faz isso porque é um tabu no Brasil ainda. Infelizmente, já está mudando, mas é um tabu. Porque muitas pessoas acham que põe o amor em xeque. Vamos dizer, ela tá duvidando que eu amo ela de verdade. Acho que ela está Já tá tá de olho no tentando meu separar. dinheiro. Uhum. Então, não. Então, é uma situação muito delicada, porque ninguém casa para separar, Sim. né? E todo mundo que divorcia pensa logo num conflito, né? Pode ter um divórcio sem conflito. Existe a possibilidade. Então, primeiro você tem que ter a prevenção, se prevenir, pensar no regime de bens, fazer um contrato, né, antinupcial, nem possibilidade. E, se não fizer isso, ainda assim, tem possibilidade de ter um divórcio com respeito, com dignidade, mas tudo com base na informação, amparado por um bom advogado. Que deveria ser uma coisa comum isso, né? Isso que deveria ser o certo, né? Exato, Por mas mais que você infelizmente... tenha tido algum conflito ali com a pessoa, que você não queira mais dar prosseguimento, assim como começou de forma amigável, precisa terminar de forma amigável, com o mínimo de respeito, né? Exato, não tem necessidade de ter conflito. Tem várias formas de você chegar no divórcio. Então, assim, você pode, mas o que acontece? Muita mágoa, é a forma como acaba a relação, né? E a desinformação também, principalmente da mulher, que infelizmente ainda é o ponto mais frágil de toda essa questão. E quais são os tipos de divórcio que existem? Como que a mulher pode se informar sobre isso? Então, a internet aí é uma faca de dois gumes, né? Eu falo que tem que se informar, sim, com um bom advogado. Porque às vezes a pessoa vai para a internet, só que, hoje em dia, o mesmo caso no direito, ele pode ter dois desfechos completamente diferentes. Então, assim, sempre estar amparada por um bom advogado, tanto para prevenir, quando você vai escolher o regime de bens, você vai se casar, vai você e seu parceiro, quando você vai, né, entrar nessa situação de divórcio, escolher um bom advogado que seja especialista na área, que isso é muito importante. Pessoa que já está ali naquele tema, a rotina dele já está envolta naquele tema. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser feita. Em relação ao divórcio, a gente tem o divórcio consensual, que para mim é a melhor saída, que é o divórcio amigável. Pessoas sentam, pode ser o mesmo advogado, mas eu não oriento, eu gosto de advogados diferentes. Para amanhã não falar, eu fui coagida a assinar um documento. Então, assim, eu sempre gosto, eu oriento a ter dois advogados, mesmo sendo consensual. E eles fazem uma minuta, colocam ali tudo sobre o que vai ser relacionado, a partilha de bens, se tiver filho, a guarda, convivência, alimentos, e leva aquela minuta, aquele processo para o juiz homologar. O Ministério Público avalia, né, ele vai concordar ou não, e se não concordar, ele pede mais algumas informações. O Ministério Público dando parecer favorável, o juiz homologa sem problema. Acaba ali sem conflito, é mais tranquilo, é mais respeitoso. Temos divórcio litigioso quando não há um consenso sobre alguma coisa.
né? Quando tem alguma divergência sobre alimentos ou como regime de bens, aí vai para a justiça, cada um com seu advogado e vai resolver lá. E temos também a forma de o divórcio extrajudicial, que é direto em cartório, que também é uma saída, mas que ele só pode ocorrer quando as pessoas não têm filhos menores ou incapazes, tá? Uhum. Que quando tem que ser resolvido no litigioso. E também, mesmo sendo extrajudicial no cartório, sempre amparado por um bom advogado, que ali vai ser uma escritura de dissolução. Então, ali tem também tá tudo bonitinho escrito sobre a partilha, né, sobre como vai ficar o regime de bens, se alguma obrigação futura. Mesmo extrajudicial no cartório, eu sempre oriento a estar sempre na presença de um advogado. Mas o extrajudicial no cartório, ele também precisa ser consensual, né? Consensual. Ele Não pode ter os dois litígio. precisam estar concordando Eles com têm que estar aquilo. em consenso e não pode ter litígio. E não pode ter filhos menores ou incapazes. Bens, se eles tiverem bens, pode? Se não tiver filhos ou incapazes, pode. Pode ter bens e Pode. ali mesmo eles decidem quem fica Tudo, com o quê. tudo. Uhum. É o mais É rápido, mais rápido e mais prático. mais prático. E os casos que as pessoas não são casadas no papel? Os termos são os mesmos e também? Também. O Se caminho? você tiver uma dissolução de união, você pode reconhecer a união em cartório, tá? E dissolver em cartório. Se você não tiver, você pode fazer os mesmos trâmites. Ali mesmo você faz uma escritura de reconhecimento e dissolução no cartório sem problema nenhum. Mas igualmente ao casamento, não pode ter filhos menores ou incapazes, tá? E com relação aos filhos, quando, né, tem os filhos, a guarda sempre fica com a mulher? Como é que funciona? Eu falo assim, não é questão de guarda, tá? Geralmente o lar de convivência, tá? É geralmente materno, mas não tem uma forma específica. Eu já vi lar de convivência, mesmo com a guarda compartilhada com o lar paterno. Eu já vi a guarda unilateral com o genitor. Não tem uma coisa específica. É de acordo com a necessidade daquela família, de acordo com o caso concreto, tá? A regra geral no Brasil hoje é a guarda compartilhada. E ela só não vai ser aceita se um dos dois não quiserem ou se tiver algum impedimento para que não aconteça a guarda compartilhada. Como no caso de violência doméstica. A existência de violência doméstica hoje é um impedimento para a guarda compartilhada. Tá? Temos uma lei já que está expressamente constando sobre isso. Não pode. É incompatível. E com relação à pensão, ela é devida para quem fica com os filhos, é isso? Pensão também é uma outra questão. Os filhos, o dever é mútuo dos pais, só que ele é com base na necessidade da criança e na possibilidade de quem presta, tá? Mas ambos os pais têm o dever de contribuir para a subsistência dos filhos. Então, a pensão ela é devida para os filhos com base nesses requisitos. Necessidade da criança, possibilidade de quem paga e a proporcionalidade. Porque, obviamente, se você e seu marido, ex-marido, tem um filho, se você ganha mais do que ele e ele ganha menos, a proporção vai ser equânime à possibilidade de vocês. Com relação a quem ganha mais, Vai pagar contribui mais. Contribui mais. E essa questão da guarda compartilhada, eu tenho visto que isso agora tem acontecido, né? Muito como você tem falado, é realidade. E essa guarda compartilhada é menos traumática para os filhos do que aquela questão de fica com um e aí o outro some, o outro desaparece, aí fica naquela obrigação de pagar e às vezes não paga, que é muito o que acontece, que a gente vê. Como que funciona isso na As pessoas prática? confundem muito essa questão, é até muito interessante que você colocou essa pergunta. A guarda não tem nada a ver com a obrigação de pensão, tá? Tanto a guarda, a convivência é direito da criança, pensão é direito da criança. A gente não pode linkar uma coisa à outra. Muitas mulheres deixam de buscar a justiça, tá? De uma pensão alimentícia, por exemplo, com medo do pai querer ver o filho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O direito do pai, ele vai ter que ser exercido de ver o filho, mesmo se ele não pague pensão. Aí ela vai discutir de outra forma. Muitas clientes chegam no meu escritório e falam, ficam às vezes 5, 10 anos sem pleitear uma pensão alimentícia e chega no momento que ela não tem mais condição, aí eu vim aqui tentar ajuizar uma ação de alimentos, mas eu tô com medo porque ele vai querer meu filho, vai querer a guarda, eu falo, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A guarda compartilhada, ela é o melhor cenário? Mas desde que os pais eles têm uma relação muito amistosa, desde que eles pensem realmente no bem-estar e no melhor interesse do filho, porque o filho que vai ser o cerne da questão. E geralmente não é isso que acontece. A guarda compartilhada, ela não é diferente do que todo mundo pensa também, ela não é um compartilhamento de tempo da criança, não é. Não é um compartilhamento matemático. A guarda compartilhada, ela é uma divisão de responsabilidades e decisões importantes da vida dos filhos.
E a convivência é totalmente diferente. A convivência, ela pode sim ser exercida de acordo com aquela família. Muitas vezes, hoje eu tenho pais aí que têm uma convivência muito ampla com o filho. Vê final de semana, durante a semana pega e leva na escola, leva na aula de inglês, ajuda mesmo naquela rotina da criança. Quando acontece isso, é lindo, É. porque quem vai ser o maior beneficiado é o filho. É, Mas infelizmente não é isso que acontece. Eles usam a criança como meio de instrumento de vingança, eles usam a criança por pressão para fazer um acordo. Ó, se você não deixar eu ver meu filho, eu não vou te pagar a pensão. Ó, se você não sair de casa, eu vou tirar seus filhos de você. Então, assim, é absurdo. As crianças, elas são realmente, elas servem como instrumento de vingança na mão de genitores irresponsáveis. E também, às vezes, tem a situação que não mora na mesma cidade, né? Então, assim, como que funciona a questão da guarda compartilhada nesse sentido? Hoje já existe decisão que a guarda compartilhada ela é plenamente possível, decisão do STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, de que a guarda compartilhada, ainda que os pais, os genitores, eles residam em cidades separadas, ela é plenamente possível. Hoje também com a internet, com as visitas, com a convivência virtual, também fica até muito mais fácil, né? Uhum. Então, assim, é plenamente possível, sim. E já eu tenho vários casos. Tem uma cliente minha que mora nos Estados Unidos, e ela tem guarda compartilhada com o marido que mora aqui, e os filhos moram lá com ela. Mas aí me explica melhor como que funciona a guarda compartilhada. O que acontece? São decisões São em decisões. conjunto a Por exemplo, respeito do aonde futuro. vai escolher, aonde a criança vai começar a idade escolar. Então, eles vão escolher em conjunto aonde a criança vai estudar. A psicóloga, eles vão escolher em conjunto a psicóloga. Mas não necessariamente morar com um e com o outro. Pode também, a guarda compartilhada, como eu falei, a criança ela tem um lar de referência, né? Que é a casa dela mesmo, entendeu? Pode ser tanto lar de referência materno quanto paterno. Não tem expresso na lei uma determinação que seja legítima. Depende do caso da família, né? Do bom senso, no melhor interesse da criança, o que é melhor para eles. Mas não tem isso de escolher, não. Entendi. Então, ela mora com um dos dois, mas as decisões, elas são feitas em conjunto. Onde vai? O ano que vem vamos fazer o aniversário dele aonde? Vamos fazer lá numa casa de festa. Entendeu? Então, assim, mas, gente, eu vou te falar, isso é uma coisa que os pais têm que se dar muito bem. Às vezes, no próprio casamento já tem divergência em relação a isso. Imagina quando... Separados, é bem complicado. É muita maturidade exigida da parte dos dois. Muito. Que hoje em dia está muito difícil, porque as pessoas estão muito egocêntricas, Muito, individualistas. muito. Cada um quer ver o seu lado e sua Eu opinião. falo que os irresponsáveis, são genitores irresponsáveis, que eu falo, eu não comungo com esse tipo de conduta. Tanto que eu já deixei de pegar muitos casos com o genitor que praticava alienação parental, eu larguei o caso, eu não comungo sobre isso, porque a criança, ela cria um prejuízo emocional que é irreversível para o resto da vida. Então ela não vai saber lidar com as emoções no futuro, ela não vai ser um adulto equilibrado, ela não vai acreditar no amor, ela não vai acreditar nas pessoas, vai gerar uma insegurança. São tantos reflexos negativos que o próprio que toma aquela conduta, aquela má conduta, que não está sabendo o que ele está fazendo para a ex-mulher, na verdade, está atingindo o filho, ou a mulher para o ex-marido está atingindo o filho, no futuro eles vão saborear esses prejuízos, que vai recair em cima deles. E hoje a gente vê, né, muitos adultos que são disfuncionais, porque passaram por situações como essa de divórcio dos pais, onde eles estavam no meio, né, onde eles foram usados como instrumento de vingança, como você mesma falou, né, de um querer atingir o outro usando a criança, e o reflexo disso é na própria criança quando adulta. Eu já tive casos de crianças que chegaram no meu escritório com problemas de tentativa de suicídio, autoextermínio. Sim. Tinha uma que ela se cortava toda, tirava a sobrancelha, cabelo, tudo isso era decorrente da onde? Da relação que tinha dentro de casa, né? Então é muito complicado. E é muito assim, eu falo isso porque na minha família eu convivo com isso, com uma relação assim, e como a criança se sente culpada, né? A culpa de, a separação dos meus pais foi por causa, né, dela, e às vezes assim, vai gerando esse sentimento que você falou, né? De ela se sentir
responsável por algo que nem passa por Isso ela é ali. muito comum. Inclusive, tem mães ou pais que falam com os filhos: eu não saio de casa por sua causa. Muito Ou comum. seja, responsabiliza a criança por uma relação que a criança não Que tem já acabou há muito responsabilidade. tempo. Eu falo que é um conflito que não é da criança. O Uhum, conflito é dos pais. E eu falo que existe ex-pai, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, existe Uhum. ex-marido e ex-mulher. O casamento, o divórcio, na verdade, ele põe fim ao casamento, ele não põe fim à família. sim, Na maioria das vezes as pessoas não pensam isso, Sim. né? É. O que, por isso, gente, que assim, eu até acho importante enfatizar, eu hoje como advogada de família, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar de vários profissionais de minha inteira confiança. Então, eu trabalho com psicólogo, com psiquiatra, com médico, nutricionista, educador físico, e eu, de acordo com aquela necessidade daquela família que chega para mim, eu direciono. Porque aí sim o divórcio ele fica muito mais leve, ele fica muito mais civilizado, Mais porque a pessoa estando organizado, né? tratada, né? Quando eles Uhum. começam, eles param e conseguem enxergar através dessas pessoas que são técnicos que algo está de errado, né? Porque eu nem sempre tenho conhecimento técnico para poder, eu entendo de direito, muito embora eu seja, a gente, o advogado de família é um pouco psicólogo, né? Porque ele lida com emoção, ele lida com a família, então ele tem que ser um pouco psicólogo e até com uma sensibilidade mais aguçada. Mas, tecnicamente, eu não posso instruir a minha cliente a fazer, tomar uma decisão para ela. Eu não me sinto à vontade. Isso é uma decisão que ela tem que tomar, mas tem que estar com base num psicólogo, no psiquiatra, né? Para direcionar mesmo. Eu sinto que a gente pode interferir quando tem violência, né? Que aí a gente Não, aí realmente sim. precisa. Mas aí são. Mas quando não tem, realmente a decisão. Mas aí é questão até de ordem pública, né? Aham, Não é nem nossa. Aí a polícia que tem que ser Justamente. acionada. porque às vezes a violência nem é física, né? E às vezes a própria mulher nem enxerga isso Não, passam como anos. violência. Ela acha que é normal, ele é assim mesmo. Não, os tipos de É o jeito violência. dele. Hoje em dia as pessoas confundem também, porque a violência ela não é só física, né? É, A violência psicológica, patrimonial, violência vicária, que usa as crianças, que usa membros da família que a mulher gosta para atingi-la. que é uma lei Então, nova, inclusive, né? Então, assim, são vários tipos de violência e a maioria não tem conhecimento. Eu já tive casos que pessoas estavam no relacionamento e eu colocando para ela na primeira entrevista, ela, ué, doutora, mas isso aí é violência? Mas eu faço isso a minha vida inteira, eu não sabia que era. Uhum, E eu não posso nem me surpreender, porque, uhum. né, muitas vezes é cultural. Sim. Um casamento de 30, de 40 anos. As jovens hoje já vão ter uma outra visão sobre isso, mas as mulheres de 40 para cima, da nossa geração, por exemplo, né? Pra gente muita coisa era normal. Era normal. Muitas de nós vivenciou isso dentro de casa. Sim, Então, estava vivenciando aquilo dentro de casa, Uhum. aquela submissão da mulher ao pai, o pai saía, traía, ou fazia Era isso, normal, aquilo, era uma e coisa as que mulheres vão. Até quando não tem, a pessoa já entra por esse caminho e acha que está normal. fazia vista grossa, Tem. fazia vista grossa, mas é o que você falou, eu acho que é o poder da informação. Sim, Antigamente não tinha informação. justamente. Era um tabu falar de certas coisas. Mas Sim. até pouco tempo atrás a mulher não podia se divorciar, né? Ela Não, era O divórcio tem criminada. poucos anos, não é? Os Poucos próprios anos. pais dela, mesmo se soubessem, lógico que não é 100%, né, gente? Mas a maioria, se soubesse que queria separar, independente da situação, não queria saber se ela estava sendo agredida, humilhada. Não, Sabe? Era uma vergonha para os pais ter uma filha desquitada. E é assim mesmo, volta lá e conversa com seu Posso marido. falar é com assim vocês? mesmo. É assim mesmo. E eu posso falar com vocês com propriedade que até os dias atuais tem muita mulher que não divorcia também por vergonha. É, né? E vamos. Cultural, Ainda né, da existe. família, né? Ainda existe. Para sair de uma relação é complicado. É assim, no último grau de desespero. E vamos aproveitar, Carla, que a gente está falando das violências. Vamos esclarecer quais são esses tipos de violências, porque muitas vezes a mulher nem percebe, ela nem sabe que ela está sofrendo aquilo, e só depois de anos aguentando que ela vai procurar uma ajuda, vai procurar, né, alguém para ajudar ela a sair daquela situação que ela entende de fato e cai a ficha que realmente ela sofreu violência. A Maria da Penha é uma lei muito inovadora, né? Porque ela trouxe o conhecimento público dessas formas de violência. E a violência física, não precisa falar, né? A violência é agressiva, que é aquela que a mulher que apanha, a mulher que, né, é morta, feminicídio. A violência psicológica, que é aquela violência mais silenciosa,
que ela é a passos lentos, né? É aquela coisa de, primeiro, a mulher achar que está sendo cuidada, mas ele vai colocando aquelas mensagens subliminares. Ah, meu bem, essa roupa não tá boa, não tá de acordo com o que eu quero que você vista. Ah, esse cabelo, vamos cortar esse cabelo. Ah, você é chata, você é louca. Você não sabe lidar com as emoções. Anos. A Olha o mulher que acha você que é fez eu cuidado. fazer. É. Uhum. Então, assim, você lida com narcisista há anos, com psicopata dentro de casa e você acha que é normal. Ah, não, ele tá querendo, fazendo isso para ele cuidar de mim. Violência patrimonial, um tipo de violência muito comum. A mulher, ela passa anos sem saber o que o marido tem. Ela passa anos sem saber o que a empresa dele dá de lucro. Ou passa anos trabalhando na empresa dele, sem ter uma carteira assinada, sem ter o nome Exato, dela como exato. sócia. Ela entra de manhã e sai tarde da noite e não recebe um tostão por aquilo. Chega no divórcio, ela assina um divórcio Sem porque ela nada. quer terminar com aquilo, ela assina um papel sem ler, ela fica sem nada. Isso é um tipo de violência patrimonial. Pagar um valor de pensão absurdo, irrisório, isso é um tipo de violência patrimonial. E a violência vicária, que é a mais nova, que ele utiliza o filho, utiliza o irmão, utiliza um parente, um amigo, contra a mulher, para atingir a mulher. Então, assim, e todas são tipificadas na Lei Maria da Penha, né? E todas têm as sanções. Hoje, inclusive, na Maria da Penha, por agressão, o agressor, dependendo do caso, ele já sai a no pé, a tornozeleira eletrônica. Né? Então, dependendo do caso, se é uma lei nova semana passada, que dependendo da situação, ele já tem que sair imediatamente de casa. Teve uma outra lei também que elasteceu, que mexeu na lei de tortura e de execução penal também, deixando mais rígidas as sanções, por conta da Bárbara Pena, que foi aquela que sofreu tentativa de feminicídio, vocês lembram? A lei chama Bárbara Pena, que ela alterou tanto a lei de tortura quanto a de execução penal, tornando mais rígidas as sanções para os agressores. Então, assim, hoje em dia, a violência contra a mulher, a violência, ela virou uma matéria de ordem nacional, de segurança nacional. Porque está um ponto que eles estão matando, assim, como se fosse uma coisa normal, uma coisa banal. Sabe o que mais me preocupa? Não os homens que agridem em si, mas respeitam a lei, ou às vezes por medo da lei, né? Eles já se contêm. O que me preocupa são os homens que não têm medo da lei. Não tem. Que matam e depois se matam, né? Que matam e não estão nem aí se vão ser presos. E é sangue frio, né? Isso é o que mais preocupa. Esse movimento Red Pill, né? Que tem Sim. de pessoas. Acho que até por isso aumentou a violência contra a mulher, porque custaram a falar, custaram a reconhecer até alguns que estavam com mensagens subliminares, né? Como você falou. Tinha gente que não estava tão escrachada assim, mas você olhava ali, o conteúdo era de misoginia, era de ódio. Tecnicamente falando, como eu falo, as pessoas, eu trabalho com esses profissionais, porque eles me ajudam até a identificar esse tipo de conduta. Né? Porque a gente que assim, não tem um conhecimento técnico, é mais difícil. Mas essas mensagens subliminares, elas são importantíssimas. Você consegue exatamente identificar ali a situação que a pessoa está vivendo. É impressionante. Impressionante. E com relação à questão da pensão, que também é uma situação aí que muitas mulheres têm dúvida, assim, quando a pessoa tem que pagar a pensão, o marido tem que pagar a pensão, mas aí ele não paga e ela também não denuncia por medo do pai do filho ser preso. E aí, inclusive numa novela, teve uma situação que aconteceu isso, que ela finalmente resolveu denunciar. E ele ficou super chateado, porque ela botou, né? Eles vinculam, como eu falei, eles vinculam o filho ao tipo de cuidado com o filho, a convivência. Então, assim, eles acham que, em tese, eles não têm responsabilidade, sabe? Se tá vendo o filho está pegando, tem que pagar a pensão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E hoje em dia, os alimentos, a inadimplência de alimentos é a única forma de prisão civil no Brasil hoje, né? Inadimplemento de alimentos. Vai preso mesmo. Fica preso de 1 a 3 meses na cadeia. E assim, é muito engraçado que na hora que decreta prisão, o dinheiro aparece. Aí vem o tio ajuda, vem o pai ajuda, vem a mãe, vem os avós. Mas infelizmente, até chegar a esse ponto, é um processo moroso? A mulher, ela não pode deixar de buscar os direitos do filho, porque o direito não é dela, é do filho. Ela não pode deixar de entrar com uma ação de execução, se já tiver uma pensão fixada em juízo, que é muito importante. Se não paga, ele tem ali uma obrigação de pagar, ele tem que ser acionado em juízo para que ele pague, e ele sofre a sanção se ele não pagar, que é a prisão civil. A mulher, quando ela tem uma pensão fixada em juízo, que o pai não paga, ou até, né, o devedor de alimentos não paga, ela tem que acionar ele em juízo através de uma ação de execução, que são 2 caminhos, ou pela prisão, que é a cobrança dos últimos 3 meses, ou pela penhora, tá? Que são a partir do 4 para trás. Penhora os bens, penhora a conta bancária,
E, obviamente, a prisão vai ser decretada a prisão dele. Então, ela não pode deixar de acionar a justiça. Se ela tem uma pensão fixada em juízo, ela tem que cobrar. Óbvio que se ele não paga. E se ela não tem, ela tem que buscar através de uma ação de alimentos. A mulher ela não pode deixar de fazer isso, tá? Mas tem muitas que deixam, não tem, cara? Anos. Deixam, né? Justamente por isso, por medo do pai procurar, do pai querer a guarda, não pode. O direito não é dela, o direito é dos filhos. E no futuro, os filhos vão cobrar isso. Porque tem homem que ameaça também a mulher. E Se ela eles- for na justiça procurar a Também, pensão, por vários né? fatores, que vai tomar o filho dela, que vai pegar a E falam guarda. que a mulher vai gastar o dinheiro com ela, né? Pagando 300 É reais. uma micharia. É o tabu É. também. É o tabu também. É o Aham. tabu, né? É engraçado Vai que é o gastar mito dos no- 300 reais. Eu até inclusive, já fiz até um vídeo nisso no meu Instagram falando sobre isso. É um mito. Gente, vou te falar, o que é 300 reais? Pelo amor de Deus. A criança gasta muito mais que isso. certeza. Né? E assim, são as necessidades da criança que elas são presumidas. Né? A criança ela tem que comer, ela tem que vestir, ela tem que morar. Então, assim, a responsabilidade é dos dois. A mulher, é muito culpa da mulher também, porque a mulher ela é muito independente, né? A mulher, ainda que ela não tenha, ela vai atrás buscar o que é do filho dela, não vai deixar o filho dela passar fome. O homem não tá nem aí. Tem uns até que preferem não trabalhar Uhum. com a carteira assinada, por exemplo, com o tanto que ele ganha. Mas isso Não tem também- nada, né? Não tem bem, não tem nada. Prefere falar que ganha menos. Mas É, o fato esconde dele não isso do trabalhar pai. também não dá direito a ele não pagar pensão. O desemprego Sim. não é justificativa para ele não pagar pensão. Vai Sim, pagar mas o eu falo que básico, assim, às né? vezes Que ele vai ele ganha- pagar, né? Às vezes ele ganha mais, ele É. ganha ali mais, mas fala que ganha um salário mínimo, porque esconde É. aquele salário do filho. Mas Não hoje quer contribuir também a mais. gente tem meios para poder identificar se aquela remuneração ela é verídica ou não. Uhum. Hoje em dia tem uma coisa que chama sinais exteriores de riqueza. O que acontece? Ele, na carteira, ele ganha um valor. Só que nas redes sociais, ele fica exibindo uma vida que não é condizente com o valor que ele fala. Uhum. Ele viaja, ele vai a bons restaurantes, ele está com uma nova parceira, ele está com boas roupas, né? Tem também a prova testemunhal que vai demonstrar que ele não condiz o que ele alega no processo que ele ganha com a realidade econômica dele. Então, hoje tem meios, né, em até mesmo a quebra do sigilo bancário, que os tribunais já estão concedendo, né, para ir lá olhar o imposto de renda dele, olhar cartão de crédito, olhar a conta bancária, para ver se aquilo ali, aquela dinâmica, ela condiz com o que ele alega no processo. Avançou muito isso, Muito, né? muito. Agora tem uma outra questão, tem aquele que paga, mas não quer ver o filho também. Mas agora também a gente já tem um remedinho jurídico para isso, né? Como que está sendo? Porque pai não é só pagar. Uhum. O pai ele tem que dar amor, ele tem que dar cuidado. Então agora a gente tem uma lei que é a lei do abandono afetivo. E como que é essa lei? A mulher ela vai juntando as provas de que o pai realmente não convive com o filho, que ele não ajuda, que ele não ouve, que ele ignora. A partir disso, ela ajuiza uma ação de abandono afetivo, de indenização por abandono afetivo. Ah, doutora, como é que é isso? Eu vou obrigar ele a amar o meu filho? Não, você não vai obrigar ele a amar o seu filho, mas eu vou obrigar a pagar pelo desamor dele. Ele vai pagar uma indenização. E as indenizações já estão sendo concedidas em valores bem vultosos, tá? Eu tive uma que o juiz determinou 100 mil reais de indenização. Nossa. E a lei é nova, a olha. lei do ano passado. É. Então, assim, você vê que existem casos tão absurdos Uhum. que a criança, ela, óbvio que você tem também que demonstrar, tá? Um prejuízo que aquilo acarretou para a criança, aquela conduta, aquela ausência paterna acarretou. Como eu falei, essa criança mesmo que eu falei que chegou no escritório se automutilando, esse foi um dos processos. E a gente ganhou indenização de 100 mil reais, entendeu? Porque geralmente a criança está com problema psicológico, ela teve atraso na escola, tentou o autoextermínio 2 vezes, conta da ausência paterna. Entendeu? Então, assim, são casos absurdos. Agora, ele vai pagar? Ele vai ter que aprender a amar? Não, ele não vai precisar amar, mas ele vai ter que pagar por aquilo tudo que ele acarretou pro filho dele. Porque traz um prejuízo Uma financeiro responsabilidade, também, né? é. Olha os custos que essa mãe tem para cuidar dessa criança com esses certeza. problemas todos. Não, se pôs filho no Né? mundo, né? Se pôs filho no mundo, tem que cuidar. Uhum, justamente. É porque às vezes o filho é muito bom quando tá junto. Depois que separa, esquece que tem filho, né? Daí Vai viver a vida de solteiro ou o que for com outra pessoa, mas esquece que deixou uma parte da história, né? Que aquilo não separa, aquilo é para sempre, gente. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção no início da nossa conversa, que quando separa, pode separar o casal, mas a família permanece. Só que muitas vezes a família se separa também.
se esfacela. Então, essas leis vêm no sentido assim de garantir uma responsabilidade afetiva desses pais que simplesmente separam e esquecem, né? Que tem esses filhos, que tem esse compromisso. Então, vem muito nesse sentido, assim, de trazer de novo essa responsabilidade e olhar que existe família ali ainda, mesmo que não tenha o casal. A conjugalidade, ela acaba, mas a parentalidade, ela permanece. Filho vai ser filho para sempre e pai e mãe vão ser pais e mães para sempre, né? Então, assim, e outra coisa, as pessoas só têm que entender que você querendo, odiando ou não o seu ex-cônjuge, você vai ter que ter uma ligação eterna com ele. A não ser quanto esses ausentes que, né, que estão pagando pela ausência, mas eu falo, gente, não adianta brigar, não adianta. Vamos tentar ter um mínimo de uma relação civilizada para o bem-estar do seu filho, até para o seu próprio bem-estar. Porque quando você sai de um divórcio, que ele seja conduzido de forma respeitosa, serena, você sai sem problema. Você sai assim com sua consciência tranquila, tá tudo resolvido. A pessoa, ela vai reorganizar a vida dela como um todo. O divórcio, muitas vezes, ele não é um fim, ele é um começo de uma vida nova, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa ela tem essa ideia na cabeça, tudo flui com mais tranquilidade, mais serenidade e vai ser bom para todo mundo. E outra, evita prejuízo financeiro e prejuízo emocional e psicológico, né? Porque você vai lidar com gente civilizada, gente equilibrada. Que é o que é mais difícil que é o que é mais existir difícil. hoje em dia, né? É Gente mais civilizada e equilibrada é raridade agora. Eu atribuo muita falta mesmo de perdão, né? Porque são muitas mágoas que vão se acumulando durante um relacionamento conflituoso e essas mágoas elas vão crescendo e a pessoa não consegue se libertar e quando chega ao ponto de um divórcio, né? É o ponto em que aquilo já transborda. Né? Aquela mágoa transborda. E aí a mágoa é que fala no tribunal, a mágoa é que faz você tomar atitude, decisão. Tem que ter inteligência emocional para gerir isso tudo, né? Para perdoar, inclusive. Porque assim, se você teve um relacionamento duradouro, ele teve muitos momentos bons. Exato. Mas a pessoa se apega nos momentos ruins. Porque ela se sente ferida, ela se sente magoada. Então é como se ela fosse a pessoa mais. A gente não estou nem falando aqui sobre quem tem razão. Né, sobre fatos, mas como cada pessoa se sente. Cada um se sente mais vítima que o outro de uma situação conflituosa. E aí cada um vai querer se fazer no direito, no seu próprio direito, que cada um acha que tem mais direito que o outro e quer impor isso acima até de uma lei. E é aí que criam esses atritos. Nesse caso é que entram os seus profissionais e essas pessoas aceitam essa ajuda? Aceitam. Todos aceitam essa ajuda? A maioria aceita. Isso é muito bom. Porque chega num ponto que não tem mais para onde recorrer, né? Eu falo, como advogada, eu posso auxiliar a mostrar os caminhos, a ver uma forma a estratégia melhor, uma forma de reduzir prejuízo financeiro, mas psicologicamente, emocionalmente falando, eu não me sinto à vontade de direcionar meu cliente. Porque eu não passei ali dentro, é o que você falou, já tiveram momentos bons, tiveram momentos ruins. Então, assim, tem que ser uma pessoa tecnicamente preparada para poder conduzir aquela ruptura da família, né? Então, assim, é muito importante. E eu também, é muito importante eu falar que eu já consegui também evitar muito divórcio, viu, gente? Com base nessa minha conduta, viu? Olha que bom. Porque eram coisas que estavam faltando que podiam ser resolvidas em uma conversa. Exato. É aresta mesmo. Sabe? É coisa mal resolvida, falta de diálogo. Na pandemia, pra vocês terem uma ideia, dados do IBGE, 2021, foram 483 mil divórcios, tá? Na pandemia. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas têm uma vida muito dinâmica. Ninguém fica dentro de casa com o cônjuge ou com a família todo o tempo. Trabalham, têm horários diferentes, né? Falam muito pela internet, pelo WhatsApp. É um erro? Né? Porque tem que ter um tempo de qualidade também. Mas, infelizmente, a nossa rotina não é essa. E aí, na pandemia, eles foram obrigados a todo mundo ficar dentro de casa, olhando para a cara do outro. Convivendo. Aí, os problemas vieram todos à tona. Psicológicos, emocionais, entendeu? O que tinha de errado um com o outro começou a aparecer. Aí foi uma avalanche de divórcio. Entende? E aí que entra. Então,
Quando eu consigo identificar que aquilo ali pode ser resolvido de uma outra forma que não seja o divórcio, aí eu direciono primeiro. Porque geralmente o cliente ele me procura, não só quando já tem o processo em trâmite. Procura pensando como é que vai ser, quando eu faço muita reunião prévia para conduzir como é que vai ser, até mesmo para um casal ou para uma parte específica. E quando eu consigo identificar ali que aquele motivo, aquela justificativa, não é uma justificativa legítima para você acabar com uma família, aí eu tento direcionar. Vamos pensar direito, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um psiquiatra, sabe? Às vezes a mulher ela não está satisfeita com o corpo, o marido não está procurando mais, vamos cuidar de você primeiro, sabe? Então, são N E motivos. mulheres na menopausa, que Na é muito menopausa. importante, perde a libido, Então, às vezes assim, não faz uma reposição hormonal. São N motivos É. que o pano de fundo ali é outro. Aí eu consigo, identificar, falo, você aceita fazer isso? Vamos tentar, e geralmente dá certo. Foram assim, uma dezena já de casos que eu consegui. Semana passada mesmo eu fiz uma reunião com um casal que eu vi que ali, falei, gente, vocês têm filhos, vocês se amam. São esses os motivos? Era motivo de ordem econômica. Falei, vocês arrumam uma pessoa para ajudar vocês, para poder orientar vocês economicamente. Não é motivo de vocês acabarem com a família, não. E ele ficou me ouvindo, me olhando, falou, doutora, eu não podia imaginar que a senhora fosse fazer uma coisa dessa pra gente. Falei, deixa eu te falar, eu não viso dinheiro, não. Tá? Eu trabalho, eu preciso, né, para poder ter minha remuneração, mas eu acho que meu papel aqui é muito maior do que isso. E Entendeu? falando um pouco disso, Carla, existe motivo para divorciar? Não Não existe. existe. Hoje em dia o divórcio ele é potestativo, ou seja, a pessoa ela não tem que ter justificativa para divorciar. Ela pode simplesmente não querer mais viver com a pessoa. E o negócio está tão rápido que um dos motivos, dos temas da reforma do Código Civil que está tramitando no Senado é o divórcio unilateral. A pessoa vai poder chegar no cartório e falar, eu quero divorciar do João. Você avisa para ele, para mim, por favor. O divórcio vai pegar, vai mandar, vai citar o João, informar para ele, a Carla quer divorciar de você. 5 dias ele vai ter para se manifestar e o divórcio vai ser decretado. Nossa, bem. Mas não vou falar que isso é ruim, não, porque eu queria que tivesse assistido. Pois hoje em dia, na verdade, já existem decisões de juízes que já estão concedendo o divórcio unilateral. A pessoa já entra com divórcio e o juiz ele já concede o divórcio. Sem justificativa. Sem justificativa. Só falar que quer separar. Hoje em dia já tem decisões que alguns juízes já estão dando decisões concedendo o divórcio de forma unilateral. Quando uma pessoa chega num ponto desse, ela já sabe muito o que ela quer. Se ela já tomou decisão, ela foi lá, ela não está querendo conversar para ser convencida de ficar, ou de, poxa, me prova que pode dar certo. Uma outra pessoa, me prova que você me ama ainda. Então é um livramento para quem está. Cara que foi pedir, quem tá ficando, quem não sabia, é um livramento para a pessoa que não sabia. Porque se ele foi com essa intenção ali, é porque já não é uma boa pessoa. Não era. Você entrou no sério muito engraçado, porque, muito embora eu não tenha esse direito de falar isso, mas às vezes o caso é tão absurdo e que a pessoa não consegue enxergar, e eu falo, filha, é livramento na sua vida. Muito Como você ficou tanto tempo numa situação dessa? Pensa por esse lado, não. Pensa que está abrindo uma nova porta para você, sabe? E aí a mulher ela leva um susto, ela fala, não tinha pensado por essa forma. Eu falei, pois é, pelo amor de Deus. Olha para você é bonita, você é jovem, você tem condição de refazer sua vida. Você é uma mãe maravilhosa para seus filhos. Vamos modificar esse pensamento seu aí. Esse homem não é a última bolacha do pacote, não. Pelo amor de Deus. Aí elas levam um susto e falam, é mesmo. Aí me abraça. Aí fala, muito obrigada. Mas, gente, se a gente não puder ajudar a pessoa, para que a gente vai fazer nesse mundo? Fala a verdade. Eu ajudo através da minha profissão, graças a Deus. Por isso que eu acho que a unilateral é boa, porque ou a pessoa chegou num ponto que não aguenta mais e não consegue nem conversar com a outra, nem pra falar que vai se divorciar, ou ela é ruim e é livramento pra outra, tá tudo certo. Eu acho a beleza. Justamente. É verdade. Ô, Carla, fala pra gente um pouquinho desse livro aí que você foi coautora. Qual que é a sua contribuição aí nessa obra? Esse livro é um livro muito importante. Mostra porque, aqui assim, pro pessoal a capa, olha que coisa mais linda, gente. Ensaio sobre o direito processual das famílias. Esse livro são temas
que inclusive são objeto da reforma do Código Civil, mas são temas que não têm ainda previsão legal, são temas muito interessantes. O divórcio pós-mortem, alimentos compensatórios. Divórcio pós-morte? O divórcio. Mesmo se a pessoa tiver morrido, o divórcio já estiver em curso, os herdeiros vão poder continuar ao divórcio. Mas já tem que ter uma entrada. Tem que estar em curso, tá? Então, ou a pessoa estiver separada de fato, né? Tudo depende de prova. A família pode ajuizar também, se tiver comprovante que a pessoa já estava separada de fato, né? E pode, assim, divorciar, porque o divórcio tem efeitos, né? Tem efeitos patrimoniais e sucessórios, né? Essa questão da sucessão. Então, pode continuar. Então, são temas muito diferentes. E esse livro são 79 advogados do Brasil inteiro, que é sobre a coordenadoria do Dr. Rafael Calmon, que ele é um juiz capixaba, e foi... A gente fez uma pós-graduação e o final da pós foi com esse livro. Ele falou, não vou determinar vou exigir que vocês façam monografia, vocês vão fazer um livro. Então, a gente se juntou, cada um fez um tema e fizemos aqui esse livro. É um livro muito gostoso de ler, muito interessante, e vocês vão ver aqui temas que a lei ainda não saiu ainda. Tá? Interessante. E é muito interessante pelo seguinte, cada estado tem um entendimento. Então, muitas vezes, um problema que aconteceu aqui em Minas, lá no Mato Grosso tem outro entendimento do tribunal. Então, também tem essas divergências que são bem interessantes, entendeu? É bem legal. E como que a pessoa consegue acessar Pode esse ser livro? pela Editora Foco, tá? É www.editorafoco.com.br. Ótimo. Tá? Através do meu Instagram também, se alguém quiser, Qual que é? Aproveita e fala pro pessoal, porque a gente também já tá finalizando, né, o nosso tempo, Minhas redes sociais é Carla Fortuna com K, tá? Eu tenho o Instagram e tenho também o TikTok, apesar de eu não usar muito, né, mas que às vezes eu coloco algumas coisas lá. E a pessoa quiser tirar dúvida, quiser falar comigo, estou à disposição de tudo. Esse assunto é muito bom, né, porque muita gente tem dúvida. E o seu escritório, né, se você quiser passar algum contato para as pessoas de Juiz de Fora poder te procurar, ou às vezes online você atende de outro gente, hoje eu atendo, cidade? Eu tenho cliente hoje no Brasil inteiro. Maravilha. Porque hoje o direito, ele é eletrônico. Então, eu posso atuar em todo o território brasileiro. Nossa, que bom. Então, assim, eu tenho cliente no Mato Grosso, eu tenho cliente em São Paulo, tenho cliente... Outro dia eu estava numa cidade que eu nunca ouvi falar, no sul da Bahia, peguei um cliente lá. Então, assim, e é muito por indicação, viu? Nem tanto rede social, não. Entendi. Realmente através do meu trabalho e as pessoas são conhecidas com o outro. Juiz de Fora tem isso, né? O povo de Juiz de Fora é meio mundial, né? Que então, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Já encontrei com gente de Juiz de Fora do Brasil. É uma loucura. É uma loucura. E lugar que você nem imagina, né? Eu tô de ser conhecida aqui, de ganhar autoridade na cidade, seu nome vai pra frente. Obrigada. Então, quem quiser entrar em contato com a Carla, né, pode entrar pelo Instagram dela e com certeza vai ser muito bem assessorado por ela. Quer fazer mais alguma pergunta? Eu só queria fazer uma última pergunta. O que você deixaria para quem está passando por um divórcio hoje? Qual o conselho que você daria? Primeira coisa, não tomar nenhuma atitude precipitada, tá? Sempre estar amparada por um bom advogado que seja especialista, buscar apoio da família, buscar apoio dos filhos, se preparar para passar por essa situação que não é o fim do mundo. Pensa que é uma reorganização de vida. E pensar que você nunca está sozinha. Ou você, mulher, ou você, homem. Porque o divórcio ele pode sim ser conduzido de uma forma com responsabilidade, com respeito, para manter a sua família. Porque, como eu falei, a relação, o casamento acaba. Mas a família é para sempre. Então, pensa sempre isso antes de tomar qualquer decisão precipitada. E fazer qualquer acordo que não seja bom, acordo verbal, sempre com tudo amparado por um bom advogado especialista em direito das famílias. E é isso. Maravilha, né, gente? Você que está assistindo, já compartilha com as pessoas que precisam ouvir isso. Deixa o seu like também para fortalecer o canal e se inscreve. Meninas, então, né, a gente finaliza hoje, Carla. Eu quero muito te agradecer pela presença, assim, foi enriquecedor. A gente sempre aprende, né, com as nossas convidadas. E hoje o tema foi muito importante, até a convidada voltar aqui sempre que quiser, tá? Um abraço, muito obrigada. Quero deixar para vocês também o nosso abraço carinhoso, né? Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.